Bem, queridos, quero compartilhar com você hoje. Eu quero te lembrar daquilo que nós temos falado. O mês de dezembro é mês de falar a respeito de vida financeira, a respeito de prosperidade, a respeito daquilo que Deus está movendo sobre nós. E no primeiro fim de semana eu falei a respeito de primícias. Não sei se você se lembra, nós estávamos falando e orando sobre primícia. O que é primícia? Colocar Deus em primeiro, devolver o primeiro, Senhor. No final de semana passado eu falei sobre honra, porque eu creio que são 3 pilares que vão te levar a uma vida abundante e prosperidade. Colocar o Senhor em primeiro, que é a primícia, o dízimo. Aprender a honrar, que é valorizar, que é dar peso nas coisas de Deus. E aquilo que eu quero compartilhar hoje, a revelação a respeito da obra de Cristo, da herança, da posição que nós temos em Deus. Então hoje eu estou completando o tripé daquilo que eu estou trabalhando em relação à prosperidade. Não quer dizer que nós estamos esgotando o assunto, muito pelo contrário. Não sei se você tem conseguido acompanhar o grupo das primícias, mas que todo dia Deus fala algo novo. Todo dia Deus acrescenta algo. Se você não tem ouvido, eu te aconselho, entra lá, ouve, recebe. Aquilo ali, irmão, não é porque eu quero gerar ali alguém que está dependendo de nós ou que você oferte mais, pelo contrário, eu quero que você seja enriquecido, que você prospere. Você tem que ter no seu coração, o Senhor tem grandes coisas para você. Amém? Então, a jornada do enriquecimento, ela passa por algo primordial, que é a revelação da sua herança. Fala para o seu irmão, Deus quer que você tenha revelação da sua herança. Projeta para mim 3 João, capítulo 1, verso 2. João 1:2 diz assim: amado, que é o Gaio, tá? Acima de tudo, faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Fala pro seu irmão, a sua alma é o ponto de partida da sua prosperidade. Eita Deus! Então, existe uma ligação direta entre a prosperidade e a riqueza interior. Tem pessoas que a gente observa que parece que nada dá certo. Aí você chega perto, a pessoa reclama, murmura, fala mal, é alguém desonroso, é alguém que não tem a alma próspera. A montanha se levanta, ao invés de se posicionar e orar para que a montanha seja removida, a pessoa só sabe reclamar da montanha. Tem uma montanha, tem uma dificuldade, tem um boleto, tem uma conta, eu não dou conta. Mas sabe, eu quero falar para você hoje, o Senhor quer que você primeiro prospere na sua alma. E eu quero trazer isso para você, eu quero te contar uma história que você já sabe. Mas talvez você ainda não tenha parado para avaliar. Isso aqui está nos ensinando também sobre prosperidade. A palavra fala que havia um pai, e esse pai tinha 2 filhos. Um dos filhos pediu herança e foi embora. Quem é esse filho? Filho pródigo. E quando ele vai embora, ele gasta todo o dinheiro do pai, dissolutamente. Pastor, essa criança era rica? Era, porque ela tinha tudo que o pai tinha. Só que esse jovem, antes de desfrutar do que o pai tinha, o que ele fez? Ele teve uma alma que não era próspera. O que ele achou? Meu pai é injusto. Meu pai é mau. Meu pai não compartilha da riqueza comigo. Eu não tenho acesso, eu não desfruto do que o meu pai tem. Então o que acontece? Ele vai, pega a riqueza e vai embora. Tem muita gente que é assim. Eu não vou prosperar aqui. Deus não vai me abençoar aqui. Deus não tem coisa boa para mim. Eu vou embora. Eu vou procurar outro lugar. Eu acho que o problema está no lugar, o problema está na minha família, o problema é minha mãe que não me deu base, o problema é a faculdade que não foi boa, o problema é o governo, eu vou mudar, eu vou para a Europa, eu vou para os Estados Unidos. Peraí, antes de tudo o problema estava dentro dele, porque a riqueza estava na casa, tinha prosperidade na casa, mas ele não desfrutou da prosperidade. Quando ele volta, nós percebemos que o filho que ficou também não desfrutava.
O filho que ficou, o que ele fez? Há quanto tempo que eu te sirvo, sem nunca ter me dado um cabrito sequer? E é interessante, a resposta do pai é franca. Tudo que eu tenho é seu. Tudo sempre foi seu. Para mim, Lucas 15, 29. Olha que o filho que estava ali falou para o pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir uma ordem sua. Espera aí, eu cumpro a lei, eu cumpro os mandamentos. O Senhor era obrigado a me abençoar, o Senhor era obrigado a me dar. Eu estou aqui requerendo o que é meu por direito. Espera aí, que mentalidade é essa? Mentalidade de merecimento. Espera aí, eu não tenho uma alma próspera enquanto estou tentando merecer de Deus. Cuca seu vizinho, fala assim: você não tem uma alma próspera enquanto tenta merecer de Deus. Hoje estamos falando de coisas elevadas. Verso 31, olha o que fala. O pai responde ao filho: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são a prosperidade da sua alma, está relacionada à revelação de que você é filho, que o pai, todas as coisas dele são suas. Irmãos, eu te pergunto algo: Deus é limitado? Deus é limitado? Tem limite para Deus? Quem põe limite? Eu e você. Eu e você colocamos limite. Por quê? Porque nós queremos dar um jeitinho de ajudar a Deus a dar apenas aquilo que eu estou pedindo. Apenas aquilo que eu acho que eu mereço. Abre para mim Gálatas capítulo 4, no verso 1. Olha tanto que isso aqui é profundo, meus irmãos. Isso aqui é extremamente sério. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, quem é o herdeiro? Eu e você. Enquanto é menor, mentalidade de escravo. Em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Verso 2. Mas está sob tutores e cuidadores até ao tempo pretendido pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos da lei. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Enquanto o filho é menor, nada difere do escravo. Eu tenho 2 pequenos, bem conhecidos pelos irmãos. Sabe, tudo que eu tenho é dele. Tudo que eu tenho. Mas ele não pode riscar o fogo lá no fogão. Ele não pode pegar a faca e cortar a carne. Longe de mim ele pegar a chave e dirigir o carro. Por quê? Mesmo tudo sendo dele, ele ainda não é maduro para administrar as coisas que eu possuo. Pastor, que é isso? A maturidade em nós, espiritual, nos leva a subir degraus em Deus. Pastor, mas quando nós falamos disso, nós estamos indo contra a palavra da graça, porque a palavra da graça fala que eu recebo sem merecer. Exatamente. O receber sem merecer é maturidade, porque eu entendi que não depende de mim, depende de Cristo, depende daquilo que Ele fez. Quando eu entendo que Ele fez, agora eu estou pronto para receber. E o versículo ele fecha dizendo o seguinte: o Espírito que clama: Abba, Pai. O que é Abba, Pai? Papaizinho. O Senhor não é um pai mau, o Senhor não é um pai que está me privando, o Senhor não é um pai que está contra mim, o Senhor é o meu papaizinho, o Senhor é dono de tudo, eu tenho acesso a todas as coisas diante do Senhor. Eu tenho acesso ao que o Senhor fez por mim, sabe? Esse cara aqui, ele é o retrato do irmão mais velho. Eu estava tentando merecer, estava tentando receber pela força, mentalidade escrava, sabe? Mentalidade escrava, ele acha que se ele não fizer, se ele não fizer, ele não recebe. E às vezes nós estamos vivendo dessa maneira diante de Deus. Nós estamos diante de Deus tentando merecer, tentando cobrar, ou aceitando que eu não vou receber, porque eu não fiz o suficiente. Fala para o seu irmão: quantas vezes você deixou de receber? Por achar que não foi bom o suficiente. Porque eu não estou falando para te compreender. Eu estou te falando para que você abra os olhos.
Você não merece. Eu não mereço. Nós recebemos, porque nós confiamos na obra de Cristo. Quero falar para você a diferença da mentalidade. Escravo e do filho. Os dois tinham mentalidade de escravo. Um fugiu, levou a riqueza. O outro ficou tentando merecer a riqueza. É escravo. O escravo está baseado nas obras. Ele vive, relaciona com Deus, baseado naquilo que ele faz. Ele gera insegurança. Porque hoje eu estou aqui, mas e amanhã, quando eu não tiver segurança, o que meu pai vai fazer? Hoje Deus me deu no Olivete, mas e amanhã? Como que vai ser? Deus me abençoou, mas e depois? Bota um fundo aí para mim, irmãos. Como que vai ser? O escravo ele tenta comprar Deus. Tem gente que oferta já, tentando trocar com Deus. Estou entregando, agora o Senhor me deve. Estou entregando. Não, nessa não. Você vai lá em áudio e coloca só de fundo. Estou entregando, tentando trocar. Estou entregando, tentando fazer uma barganha. Sabe, Deus não aceita esse tipo de situação. Por que eu entrego então, pastor? Eu fui abençoado. Eu sou maduro. Eu entendo que antes de dar, Ele me deu primeiro. Ele me abençoou primeiro. Eu não quero comprar a Deus. A mentalidade de escravo te leva ao esgotamento. Tem gente que está cansada, chateada, com raiva de Deus, que acha que Deus não aceitou a troca. O problema é esse, meu Marlene. Você não acha que Deus não aceitou? Fiz. Não resolveu. Quem que é o filho? O filho tem a fé baseada na obra de Cristo. Eu não fiz, mas ele fez. Eu não sou bom, ele é bom. Eu não mereço, mas eu recebo porque ele mereceu. Você tem segurança. Porque tem dia que eu me comporto bem. Tem dia que eu faço, mas tem dia que eu não faço. E aí eu fico na montanha russa. Tô bem, tô bem, tô mal. Mas sabe, o dia que eu entendo, o Senhor é quem faz. Eu tenho segurança. Ele fez. Eu descanso na obra dele. Eu confio na obra dele. Isso gera segurança. Terrível coisa é se deitar na cama para dormir e pensar, será que amanhã Deus vai me abençoar? Será que eu fui bom o suficiente hoje? Será que eu me comportei bem? Porque quando eu falo de alma próspera, não é uma alma que se comporta bem, é uma alma que coloca confiança no Senhor, que olha para o Senhor. Aí o irmão me pergunta, será que no final da palavra eu vou receber, porque eu estou conversando a palavra inteira? Entra no descanso. Descansa, Deus. Talvez você está vivendo uma vida angustiada. A palavra de Deus fala de nada adianta levantar de manhã, comer o pão que penosamente granjeastes. Os seus amados ele dá enquanto... Por quê, pastor? Eu estou dormindo porque eu confio nele. Eu estou dormindo porque eu confio que ele está cuidando de mim. Eu estou dormindo porque eu entendi que eu sou filho, eu não sou escravo. Sabe, a primeira coisa na nossa vida é essa. Para de querer negociar com Deus, entenda, ele já me deu. E não foi porque eu merecia, foi por causa da obra de Cristo. Pastor, mas você falou que não dá o carro pro novo porque ele ainda é criança. Exatamente, ser criança é tentar negociar com Deus. A maturidade se revela em quem coloca a confiança na obra de Cristo. Paulo fala aos Hebreus o seguinte: aquele que ainda se alimenta de leite é imaturo e não tem as faculdades espirituais exercitadas, porque não compreendeu a palavra da justiça. O que é a justiça? Ele veio, pagou o preço, agora eu posso ter paz. Sabe? Desfruta daquilo que Deus tem para você. Deus ele te chama para esse processo. Isso é um processo, irmão. E aqui eu não estou aqui para falar para você, você já deveria ter essa alma próspera já. Não, isso é um processo, você sobe degraus. Cada dia você sobe um degrau, cada dia você amadurece um pouco, cada dia você cresce um pouco. A palavra de Deus fala para Abraão, Abraão, sai da sua terra,
da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Deus fez uma promessa. Deus fez um chamado. E quando Abraão sai, ele deixa para trás a família. Porque a família não tinha a mesma mentalidade em Deus. Isso aqui é um distanciamento. Chega um momento que Abraão tem que se separar de Ló. Abraão passa por um processo de amadurecimento espiritual. Nesse processo, Deus trabalha na vida de Abraão profundamente. Deus fala para Abraão: Abraão, conta o pó da terra. Deus fala para Abraão: conta as estrelas do céu. Abraão tenta ter um filho com Agar, Deus rejeita o filho. Sabe, Deus vai moldando Abraão, para que no final, Abraão se torne um pai de numerosa nação. Por quê? Porque Abraão passou a ter uma alma próspera. Preste atenção. Ele não teve de imediato. Foi um processo. Aí você vê lá, você vai ler o livro de Gênesis, está lá, Deus falou com Abraão, Deus falou com Abraão, Deus falou com Abraão. O Senhor vai falando. Como que eu cresço em maturidade, pastor? Ouça a voz de Deus. Como que eu ouço a voz de Deus, pastor? Não, lê a Bíblia. Ora. Você tem um privilégio, todo dia eu te mando uma palavra. Agora eu estou mandando 2 palavras. Aquilo ali eu oro, até Deus falar comigo. Tem dia que eu falo: meu Deus do céu, já está na hora de eu trabalhar, Deus não falou. Aí Deus fala, eu te mando lá. Como aquilo tem me enriquecido. Sexta-feira eu vim orar com o Vitor. Vim orar porque ele pediu para mim orar com ele. Eu falei: vou lá, vou orar, vou gastar um tempo com ele. E aí eu fui orar, botei uma música. Eu sou meio assim, sabe, chato, né? Eu podia chegar, pôr a mão na cabeça dele, eu vou orar com ele e falar: vai embora. Eu falei: não, vou fazer ele orar. Não fez nem aqui, eu vou fazer ele orar. Eu dei uma folha de confissão para ele. Falei: depois que você confessar essa folha, eu oro com você. Irmãos, eu botei uma música ali, aí vai 5 minutos, vai 10 minutos, vai 20 minutos, vai meia hora. E nós estamos aqui orando, Só que nesses 10 minutos, 20 minutos, meia hora, meu coração começou a esquentar e a transbordar, eu comecei a chorar. Eu olhei assim, eu falei: meu Deus, eu sou tão amado. E aí eu vi que Deus não estava querendo que eu fizesse o Vitor orar, Deus estava querendo falar comigo. E eu fui orar por essa palavra. E Deus falou comigo: à medida que você cresce, você manifesta frutos espirituais. Eu comecei a declarar: no meu coração tem amor, tem bondade, tem longanimidade, tem mansidão. Por quê? Porque são frutos de maturidade espiritual. Abraão foi formado assim. E pastor, por que isso? E todo dia nós estamos buscando receber. Você quer avançar? Para, ouve, senta, medita naquilo que Deus está falando com você. Sabe? É um processo. E à medida que você sobe, você acessa mais. Porque aqui eu não estou falando de uma maturidade para você se comportar bem na sua empresa. Se comportar bem na sua empresa é resposta à maturidade espiritual que tem no seu coração. Sabe? Quando Abraão chega no ápice da maturidade, irmãos, eu acho que ele está muito na nossa frente, sabe? Porque ele vai lá entregar Isaac. Isaac era o... Quando ele vai entregar, Deus se revela a ele: eu sou o Jeová, Deus da sua provisão. Peraí. Quando ele entrega, ele não está entregando porque ele era bom. Ele não está entregando porque ele trabalhou para ganhar. Porque às vezes eu entregar o que eu trabalhei para ganhar, eu estou achando que eu mereço, né? Ele não ganhou, ele não trabalhou, ele não tinha condição de ganhar. Ele não podia gerar Isaac. Ele estava entregando porque Deus deu. Levanta a sua mão e fala assim: eu só posso entregar porque eu recebi de Deus primeiro. Os irmãos estão acompanhando? Posso continuar? Acho que estou quase na metade. Já falei do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, falei de Abraão, estou te falando para você não esquecer. Mas sabe? Então o princípio que cresce no nosso coração, que é o princípio que tinha que estar no coração do filho pródigo do irmão dele, que é o princípio de mordomia.
Peraí, o que é mordomia, pastor? É do meu pai. Eu cuido. Sabe, o mordomo, ele não está preocupado. O mordomo, ele não está ansioso. Se vai faltar, se não vai, não. O mordomo, ele cuida da riqueza da casa. Os filhos, aqueles dois irmãos, tinham que ter feito o quê? Eu vou cuidar da riqueza do dono da casa. Irmãos, eu estou tendo uma experiência, sim, de ser gestor de uma empresa. Eu não sou dono, eu sou gestor, eu sou mordomo. Eu cuido pro dono. Então eu tenho que cuidar de tudo. Se está perdendo, se está tendo desperdício, se tem riqueza, se não tem. O que acontece? Eu que cuido. E olha que eu li a respeito de mordomia, eu falei, no mundo espiritual é a mesma coisa. E se eu tenho zelo com aquilo que é do meu patrão, eu tenho zelo com aquilo que é de Deus. Eu lembro que essa semana, se eu não me engano, na quarta ou na quinta, eu compartilhei no grupo das primícias. Ser próspero nem sempre é você ganhar muito mais, mas é administrar bem o que Deus já te deu. É orar para saber o que eu recebi. O que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Aí nós olhamos para José. José passou por um monte de prova. Foi para a cisterna, foi virar escravo. José agora vai para a casa de Potifar e José vira mordomo. Tudo que ele fez. Por quê? Porque ser mordomo, estou cuidando, estou administrando aquilo que não é meu. Você e eu somos mordomos. A riqueza não é nossa, a riqueza é dele. Quanto mais você administra com o coração voltado para as coisas de Deus, mais o Senhor coloca riqueza sobre a sua administração. Quanto mais você administra, mais Ele vai te dar. Para que você cuide daquilo que é interesse dele. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Você não compete comigo, não. Você não está comigo. Sabe? José tinha uma identidade inabalável. Ele sabia quem ele era. A mulher de Potifar foi pecar com ele, falou, longe de mim pecar contra o Senhor. Ele tinha maturidade. Ele foi promovido no Senhor. Sabe, nós precisamos entender. O processo de Deus é nos levar de uma alma. Pastor, o que é alma? Alma é mente, emoção, vontade. Então a mente próspera. A mente que entendeu a justiça de Cristo. Uma mente que não tem problema em perdoar, que não tem problema em querer, vou me guardar. Não. É Deus que cuida de mim. É Ele que faz. Sabe? Eu não me defino por problemas. Tem gente guardando lixo emocional. Nossa vida é igual um trenzinho. Aí você é um trenzinho, vai, bota um vagãozinho de amargura, um vagãozinho de rancor, um vagãozinho de falta de perdão. Daqui a pouco você tá cheio de lixo. Aquela catinga. Ninguém pode falar com você que você já arrepia. Por quê? Porque é uma alma que não é próspera. Que só reclama, que só murmura. Joga esse lixo fora. Credo, pastor, mas eu tô falando um monte de assunto. Porque sua alma ser próspera é entender a justiça. E quem entendeu o perdão, perdoa. Eu preguei sexta-feira no devocional. Rapaz, que eu parei, depois eu ouvi o áudio de novo. Falei, meu Deus, que profundidade é isso? Como que eu entendo que eu sou perdoado e não perdoo? É alma próspera. Porque quem entendeu o perdão agora muda de vida. As suas emoções agora não são emoções de milindre, de reclamação. Ai, mas fulano não pegou na minha mão, fulano não olhou na minha cara. Teve gente que saiu da igreja, porque fulano não tratou ela bem. Pelo amor de Deus, irmãos. Você está sendo edificado aqui pela palavra. E relacionamentos nem sempre vão ser os melhores. Mas você tem que estar bem com você mesmo e com Deus. Isso é ter uma alma próspera. Você não precisa ficar, ai, fulana, não. Eu já passei por isso. De ter medo. Ah, será que meu patrão vai me mandar embora? Será que ele está chateado comigo? Hoje não, eu não tenho isso mais não. Eu sei quem eu sou. Deus que me colocou aqui. Eu sou abençoado porque eu estou aqui. Ele prospera. Porque eu sou um mordomo. Em paz. Seja alguém que está em paz.
Joga esse trem fora. Sabe? Confia no Pai. Você está falando de mente, emoção e vontade. Ai, eu não vou, eu não quero. Pelo amor de Deus. O que está faltando? Um monte de gente aqui. Talvez que teve jogo. Aí ficou lá assistindo futebol. Sabe, maninho? Quando nós olhamos para o nosso cérebro, ele sempre vai tentar o caminho mais fácil. Mais fácil, o atalho. A Jéssica brinca muito que ela foi na nutricionista, e a nutricionista falou para ela: faça escolhas inteligentes. Se tem um elevador e a escada, vai pela escada, que é um momento de você fazer exercício. Mas o cérebro da gente quer fazer o quê? Subir essa escada. Eu vou acordar cedo para orar? Irmãos, eu compartilhei aqui no começo ainda da semana passada sobre isso. Eu falei, irmãos, eu me impus que todo dia eu vou pregar uma palavra, vou mandar nesse devocional. Por quê, pastor? Porque eu me obrigo a vir orar. Eu me obrigo a preparar uma palavra. Eu me obrigo a chorar diante de Deus, para ouvir de Deus. Ah, pastor, que é isso? Disciplina, que a minha vontade não quer. Você acha que eu não quero ficar lá dormindo mais meia hora? Mas eu me... Não, a alma próxima, eu vou fazer nesse vontade. E às vezes você está ali para receber de Deus. Só parar e ouvir algo, 5 minutinhos. Parar e orar 10 minutinhos. Você não vai. Aí você olha para a montanha, ao invés de olhar para a palavra que fala, era uma força. Aí o monte é grande. Não. Meu Deus é grande. Eu vou falar e a montanha vai sair. Quantos problemas que você está arrastando, carregando um vagãozinho, porque você nunca teve vontade de resolver. E vou te contar, você nunca vai ter vontade de resolver. O seu posicionamento em Deus é um posicionamento que às vezes vai contra a sua vontade, mas é necessário. Porque você tem uma alma próspera. Pastor, mas o que tem a ver a graça? Sabe que muitas vezes, você resolver, você vai ter que ir para o pé do Senhor. Chorar, orar. Minha célula tá difícil, pastor. Não dou conta daqueles irmãos que não quer nada com nada. Não, eu cuido dos líderes. Às vezes o líder me fala, pastor, eu tô tão cansada. O líder não sabe, mas todo dia eu oro por eles. Todo dia eu choro. Todo dia eu falo, Deus, eu oro por vocês. Vocês não sabem, né? Mas eu tenho uma listinha de quem tá aqui e quem não tá. Às vezes eu nem te mando uma mensagem, mas durante toda a semana eu tô orando. Quem me acompanha sabe, eu oro com a lista. Vou orando, nome por nome. Pastor, por quê? Porque às vezes a gente não tem vontade mesmo. Mas a vontade tem que ser controlada. Mentalidade de vítima, ela fala, olha o tamanho da minha montanha. Com a alma próxima. O filho, ele fala, montanha, te ordeno, levanta-te, te lança. Não abre mão que Deus tem. Pastor, mas com que autoridade eu vou fazer? 1 João 4,17. Tal qual ele é, nós somos. Você vai chegar a ser um mordomo fiel. O dono, ele quer segurar. O dono é uma represa. Vou segurar tudo para mim, porque eu tenho medo de faltar. O mordomo fiel, ele é o rio. Vai passar, vai crescer, vai ter mais. Vai passar e vou abençoar o próximo, vai ter mais. Porque o Senhor me deu. Se Ele me deu, Ele vai continuar. Se Ele me deu, vou continuar fluindo no que Ele tem. Sabe? Tenha uma mente renovada, vontade submissa e tenha emoções controladas. Quero finalizar com você, nosso prazo já está no final. Provérbios 23, 7. Diz assim, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, o seu coração não está comigo. Eu quero só até como imagina a sua alma, assim ele é.
Tenha uma imagem correta sobre você. Tenha uma imagem correta sobre Deus. Não abra mão disso. Escolha amadurecer. Escolha investir tempo nas coisas de Deus. Escolha meditar na palavra da justiça. E eu quero te dar uma imagem para finalizar essa palavra. Ela fala assim, que o homem que ouve a palavra, que medita na palavra, ele é como a árvore plantada. Você é a árvore plantada. Eu quero te falar, você vai dar fruto, porque a palavra da justiça gera vida em você. Quero te convidar a ficar de pé. Quero orar pela sua vida. Eu não vou ficar te desafiando. Essa oferta muito, oferta não. Pelo contrário, eu quero te lembrar que você é próximo de sua alma e próspera. Se você ainda não pegou o envelope das primícias, ainda não está orando pelos seus alvos, ainda não tem uma imagem correta sobre aquilo que Deus está movendo no seu coração, o Aninho vai entregar para você. Mas sabe, eu queria que você hoje orasse por isso. Pede para Deus, pode levantar a mão, o Maninho leva aí para você o envelope. Ora por isso, pede para Deus, fala, Senhor, dá uma alma próxima. Me dá a revelação da graça, me dá a revelação da justiça, que eu possa permanecer, subjugar essa emoção, essa vontade, que às vezes não quer nada com nada, mas que eu possa olhar para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Envelope. Dá um envelope aqui, mano. Quero orar. Quer colocar a sua vida diante de Deus. Hoje nós estamos celebrando o dia do Salvador. Mas hoje é dia de você se posicionar em Deus. Para de reclamar. Para de querer trocar, de querer merecer. E olhe para o Senhor. Dá um aqui. Levante seu envelope. Senhor, eu quero, Pai, colocar diante do Senhor cada um desses irmãos. Ô Espírito Santo de Deus, venha manifestar a vida, venha liberar, Deus, prosperidade na alma. Eu repreendo, em nome de Jesus, toda mentalidade errada. Eu repreendo, em nome de Jesus, toda fortaleza na mente de condenação, de merecimento. Eu repreendo, em nome de Jesus, eu declaro que nós somos filhos, que nós não somos escravos, mas nós somos a justiça de Deus em Cristo. Por isso nós acessamos ilimitadamente a riqueza do Pai. Nós repreendemos tudo aquilo que nós temos limitado, tudo aquilo que nós temos travado, que nós temos falado, palavra de maldição, cai por terra. Eu quero declarar que esses irmãos, eles podem desfrutar de toda a abundância de Deus. Em nome de Jesus, eu quero declarar que essa oferta, ela será apenas um marco na vida de cada um que se posiciona em Deus para declarar, eu sou o dono de tudo, porque eu sou filho do Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Coloque a sua mão na posição de receber. Senhor, eu quero, Pai, abençoar cada um desses irmãos. Quero liberar uma palavra profética. Essas 3 ministrações, de fato, queimam o coração desses irmãos. Libera vida, libera transformação, libera avanço. Flua o Espírito de Deus. Esses irmãos nunca mais sejam os mesmos. Mas nós veremos testemunhos daquilo que o Senhor tem manifestado. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja abundante sobre toda a igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Dá pelo menos uns 4 abraços. Libera seu irmão, em nome de Jesus.